Infelizmente, essas últimas 2 semanas, praticamente todos os dias, nós mostramos aqui no Cidade casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Entre os dias 13 e 21 de abril, o Estado registrou, olha só, a prisão de 8 pessoas por crimes que aconteceram no interior e também na capital. E o mais triste, a maioria dos abusos foram cometidos dentro da própria casa e por alguém responsável, ou que seria responsável, pelo cuidado e pela segurança dessas crianças. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, tem mais informações, então vamos saber da Bia. Bia, são dados realmente que preocupam, chamam a atenção e que, infelizmente, a gente tem que trazer essa notícia aqui praticamente todo dia. Às vezes no interior, às vezes na capital, mas são notícias que nos deixam chocados, né, Bia? Isso, e nesse mês de abril foram casos chocantes, né, diferentes, por assim dizer. Do dia 13 até o dia 21, 8 pessoas foram presas por estupro de vulnerável, incluindo aí nesse grupo uma mulher. Então foram ações realmente chocantes, crimes em família, crimes inclusive na rua, quando agressor e vítima não se conheciam, mas dessas 8 prisões, 2 pais biológicos das vítimas foram presos. E outros 2 parentes, né, que não eram pais, mas eram tio e avô, que abusaram de menores, também estão entre os presos. A gente convidou para essa conversa a promotora do Ministério Público de Alagoas, Dalva Tenório, que é da Promotoria da Criança e do Adolescente. E vai conversar agora como é que o Ministério Público tem recebido, né, esses inquéritos, esses casos tão graves e qual é a atuação de vocês a partir do momento que esses inquéritos chegam para o Ministério Público. Boa noite, doutora Dalva. Boa noite a todos. Nós recebemos o inquérito, analisamos. Se ele tiver prova de materialidade e autoria suficiente, nós denunciamos e judicializamos. Irá para o fórum. Se não tiver provas suficientes, nós voltamos para a delegacia para novas investigações. Mas o importante, Bia, quando nós tratamos de crime contra a criança, é o cuidado, é o olhar. Normalmente, essas crianças que são abusadas são crianças que estão vulneráveis, crianças que estão fora da escola, crianças que estão fora da creche. Por quê? Geralmente, 80% dos abusos ocorrem dentro de casa, pessoas conhecidas. Se elas estão em casa e não têm acesso à escola, não têm acesso à creche, nós não temos conhecimento. Então, esse abuso vira uma cifra oculta. Nós não tomamos conhecimento. É por isso que é tão importante. Creche em todos os bairros, crianças na escola. E também eu peço às famílias, não deixem suas crianças brincarem com pessoas que vocês não conhecem, passar o dia todo fora, com estranhos, pessoas que chegaram naquela rua com pouco tempo, que você não tem conhecimento, não sabe a índole daquela pessoa. Pois é, eu queria até comentar, aproveitando a sua deixa, de um caso chocante que nós mostramos de um cabo reformado do Exército, um homem de 54 anos, que agia na companhia de uma mulher mais jovem, de 23 anos. Essa mulher trazia crianças até esse cabo do Exército para que ele cometesse crimes. A cada criança que ela trazia até a casa dele, ela ganhava R$30. E a história foi ainda pior, viu? Porque não só trazia as crianças, essa mulher, como também praticava relações sexuais com esse cabo do Exército, esse cabo reformado, na frente desses menores. E as crianças eram obrigadas a assistir a essas cenas, além de terem sido violentadas e ameaçadas com arma de fogo. E o que essa mulher dizia para as mães das crianças, né? Para conseguir tirar elas do convívio, do ambiente familiar e levá-las para serem vítimas de estupros? Ela dizia para as mães que ia ao supermercado com as crianças. Essa mulher, ela tinha amizade, tinha confiança das mães e pedia para sair, para dar uma volta, para ir ao supermercado. E as mães permitiam. Infelizmente, as crianças foram vítimas nessa circunstância. Então, justamente casa com o que a promotora está explicando aqui, né, da confiança que se dá a conhecidos, a vizinhos, a colegas, para que saiam com os menores, né, com essas crianças, até adolescentes,
para lugares em que essa mãe não tem certeza do que a criança está fazendo. Exatamente. Criança requer vigilância. Criança requer que você acolha a verbalização. Quantas crianças chegam em casa e falam para a mãe, olha, aconteceu isso, a mãe, não acredito. Por que você está inventando isso? Vamos acolher a verbalização dessas crianças e vamos ter um olhar cuidadoso. A maioria das crianças que foram abusadas, elas são crianças em estado de vulnerabilidade e isso é muito importante. As famílias têm que acompanhar o cuidador, a avó, a tia, os vizinhos. Eles têm que olhar por essa parcela da população que são pessoas que não têm como se defender. Então, as crianças, eu sempre digo, elas são nossas. A senhora falou um ponto importante, né, que é acreditar na verbalização. Porque muitas vezes, até que o adolescente ou a criança venha ter coragem, já demora, né, o ato já aconteceu. Nem todos têm coragem de falar. Também mostramos o caso de uma menina, uma criança de 11 anos, que era abusada há quase 2 anos pelo próprio pai e ela engravidou dele. Foi tudo agora, no mês de abril, inclusive essa prisão foi lá no Santos Dumont. E o pai está preso, mas ele teve a ousadia ainda de procurar a polícia para dizer que a filha teria sido abusada por um outro homem, por um vizinho. Ele tentou aí jogar a culpa para outra pessoa, né, debochando até do papel da investigação, que com certeza acabaria descobrindo fatalmente que ele era o agressor. Mas a menina demorou a falar e só depois que ela engravidou é que conseguiu contar para a mãe. Nesse caso, a mãe acolheu essa criança, já procurou a polícia. Então, o que a senhora orienta também para outras mães que podem ouvir uma história tão absurda quanto essa, né? Porque não deve ser fácil também para uma mãe que descobre isso, que o seu próprio marido, que o pai dos seus filhos é um abusador. Que recado a senhora dá hoje para essas mães, para essas cuidadoras que ouçam esse tipo de relato? Que procure imediatamente o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, inclusive, ele tem poder de polícia para tirar aquela criança, aquela família do local e levá-la para um local seguro. Se não entrar em contato, não conseguir por algum motivo, procure a escola, a diretora, procure a delegacia da criança, que é uma delegacia especializada, ligue para o Disque 100 e também as pessoas que tomarem conhecimento. Porque muitas vezes a própria comunidade sabe, mas silencia. Inclusive, eu tinha um programa chamado Com Criança Não Se Brinca, Quebrando o Silêncio. Por quê? Por que quebrando o silêncio? Porque é dificílimo uma criança, um adolescente, tomar a iniciativa de contar. E, muitas vezes, quando ela conta, o adulto não acredita. E é uma dor muito grande, são sequelas. Eu digo que são queloides na alma. Porque aquela criança que foi abusada, ela jamais terá uma vida de adulto normal se não tiver um cuidado, se não tiver um acompanhamento psicológico. Quando chegam no Ministério Público, né, já nessa fase das ouvidas, né, quando o inquérito policial é remetido ao Ministério Público, vocês também fazem um trabalho de se debruçar sobre o inquérito, ouvem testemunhas mais uma vez, e como é que é o relato desses pequenos, desses menores, meninas, meninos e adolescentes também, já no Ministério Público, e de que maneira vocês também apoiam essas vítimas? Olha, elas são levadas, nós denunciamos, o juiz recebe a denúncia e elas são ouvidas no judiciário, mas são ouvidas com depoimento especial, ou seja, um depoimento que procura causar o menos dano possível. Elas são ouvidas por psicólogos, elas são ouvidas por assistentes sociais, nós não ficamos na mesma sala. Mas é muito difícil para elas também ali falar, repetir tudo. Muito difícil. Elas choram muito, elas ficam muito angustiadas e nós conversamos muito com elas. E é importante que se diga que também elas são encaminhadas para um tratamento psicológico. Doutora Dalva Tenório, que é promotora do Ministério Público de Alagoas, atuante nessa causa, muito atenta a esse tipo de situação, acompanha diariamente, viu, Edson, casos, né, de abusos, de estupros contra menores aqui do estado de Alagoas. É a rotina dela, então tem muita propriedade para falar e está contando aí, né, que muitas vezes a criança tenta falar, tenta dizer,
mas tem alguém que não acredita e aí ela recua. Então é muito importante melhorar esse processo de escuta, quando a criança verbalizar, tentar conversar, né, extrair a informação para descobrir se ela está sofrendo esse tipo de crime. E também procurar as instituições quando, infelizmente, essa descoberta ou essa suspeita, no mínimo, acontecer em família, seja no ambiente familiar ou na vizinhança, procurar alguém que possa ajudar a família e, em especial, essa vítima. Atenção com as crianças e adolescentes. Eu volto com você. Exatamente, Bia. Obrigado, agradeço a promotora pela participação ao vivo. Palavras importantes para você que está me acompanhando aí em casa. Se de repente conhece alguma situação, denuncie, tá? Mesmo não sendo da família, mas você sabe que está acontecendo algo errado ali. Diz denúncia 181, diz que 100, que é específico para esse tipo de crime contra a criança e adolescente, tá? Não podemos nos calar, porque do lado pode estar acontecendo um crime absurdo como abuso sexual, estupro de crianças e adolescentes.